A valorização da mulher no mundo de hoje é o tema do programa Papo Dinâmico que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E toda terça-feira, você sabe, 9h30 da noite, estamos aqui. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal também da PUC TV Goiás. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje nós vamos debater sobre a valorização da mulher. Esse tema nós vamos debater aqui com a doutora Laila Gomes, que é conselheira seccional da OAB Goiás, doutora Paula Meotti, que é a delegada da mulher, e também com a professora Luciene Campos, que é coordenadora do PIMEP, Programa Interdisciplinar da Mulher da PUC Goiás. Vamos começar então cumprimentando aqui a doutora Paula Meotti. Doutora Paula, delegada da mulher, seja bem-vinda ao Papo Dinâmico, muito boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, me sinto honrada de estar participando nessa noite. Eu acredito que vai ser um debate bastante produtivo. Com certeza. E também, doutora Laila, obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Nós que agradecemos o convite e estamos aqui para poder contribuir, e muito importante que o programa tenha essa temática, né, para falarmos sobre a valorização da mulher. E reitero os agradecimentos pelo convite de estar participando aqui hoje. Que ótimo. E também, professora Luciene Campos, seja bem-vinda, muito boa noite aqui no nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel, boa noite às minhas colegas que estão aqui, que são mulheres que a gente sempre se encontra em vários eventos. Quero dizer que eu assisto o programa Papo Dinâmico, sou telespectadora e sigo também no Instagram, o Instagram do programa. Então, eu sou uma pessoa que eu já conheço o programa e quero te aproveitar e dizer que eu sou muito fã do programa e sua também. E de toda a produção que faz o programa, né? Que são pessoas bem competentes da PUC TV. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Perfeito. A nossa produtora, a Claudiane Rodrigues, sempre nos bastidores está com a gente aí, né? Então, é realmente uma excelente jornalista, já experiente e com muita bagagem aí na carreira, e que faz a produção desse programa. E o tema mulher, né, sempre foi um tema recorrente aqui no programa, mas hoje, especialmente, nós queremos trabalhar o foco valorização. A gente sabe que tem muitos assuntos, né, que se referem à situação da mulher, violência, discriminação e vários outros temas que poderiam ser abordados, mas hoje nós vamos trabalhar todos esses temas, mas com foco na valorização. Eu vou começar aqui com a doutora Paula Meotti, que é delegada, trabalha, eu imagino, os temas mais recorrentes lá é a violência, mas o que a Delegacia da Mulher tem feito para que a mulher seja valorizada? Como a delegacia pode atuar nesse tema de valorização da mulher, doutora Paula? Olha, eu apesar de realmente o trabalho da Polícia Civil ser na apuração de infrações penais, né, apuração de materialidade, comprovação de materialidade, autoria, na verdade, quando a gente investiga crimes complexos, como essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, não tem como a gente trabalhar isso, e principalmente, às vezes, da contribuição da Polícia Civil de forma preventiva, se a gente não trabalhar essa questão da valorização da mulher. Então, nós temos uma preocupação muito grande na delegacia a respeito disso. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar que faz todo o encaminhamento dessas mulheres para a rede de proteção, para a rede de atenção dessas mulheres vítimas de violência. Nós temos grupos reflexivos que trabalham com essas mulheres vítimas, e essa questão da valorização, ela é muito importante, porque a gente sabe que é muito difícil para a mulher romper esses ciclos da violência. Então, se a gente não trabalhar questão de valorização, de autoimagem, né, valorização da autoimagem,
a melhora, na verdade, digamos assim, da sua própria, né, da sua autoimagem, do seu empoderamento feminino, do seu amor próprio, essa mulher ela vai ter muita dificuldade de romper esses ciclos, às vezes abusivos e tóxicos, que ela está inserida. Então, a gente entende que esse tema, na verdade, é inerente, acaba que é o nosso trabalho, ou ao menos se a gente quer, de fato, diminuir as estatísticas da violência contra a mulher e oferecer um trabalho também preventivo. Ok, doutora Waila, e a OAB, como é que ela atua nesse aspecto da valorização da mulher? Bom, a OAB atua em várias frentes também, de prevenção, combate e acolhimento e empoderamento dessas mulheres. Eu também sou diretora da Comissão da Mulher Advogada e atuamos com palestras, né, com compartilhamento de informações, com acompanhamento dessa vítima, né, podendo inclusive ter acompanhamento do procedimento penal, para saber como é que está o desenrolar do procedimento, tanto investigatório, né, tanto judicial deste processo, né, o acompanhamento dessa vítima. Temos também o projeto Colmeia, que foi idealizado dentro da OAB, né, nasceu na cidade de Jataí, onde eu resido, que chama Projeto Colmeia, que é justamente voltado para essa temática, para o enfrentamento da violência doméstica, e surgiu dentro da OAB, e concorreu, inclusive, ao Prêmio Inovare também. Então, a OAB é extremamente importante, é uma pauta extremamente importante para a OAB, somos combativas, né, com várias ações políticas, né, ainda nos falta estrutura, investimentos, porque, infelizmente, a OAB não possui condições financeiras para poder agir ainda mais, né, nessa questão, mas dentro das nossas possibilidades, com assistência jurídica, temos um projeto que chama Mulheres Empenhadas, que faz assistência jurídica de forma gratuita para essas mulheres vítimas de violência doméstica que não têm condições de arcar com advogado particular. Oficiamos o Tribunal de Justiça, inclusive esse ano, para nomeação de advogado ativo para aquelas mulheres que não têm acompanhamento, né, de advogado nesses processos de violência doméstica. Foram mais de 100 palestras que nós ministramos. Esse ano tivemos várias oportunidades de fazer palestras online. Temos oportunidade também, uma das frentes também de atuação do OAB, para capacitação das mulheres. Porque um dos motivos que faz com que as mulheres fiquem aí aguentando a violência doméstica entre 9 a 10 anos, né, que estatísticas mostram que esse é o tanto de ano que a mulher aguenta a violência doméstica até tomar coragem para se libertar, é a dependência financeira, né, do marido, do seu algoz. Então, que geralmente é o seu algoz, que representa 80%. As mulheres são vítimas de violência de namorados, parceiros, marido, estatisticamente representa 80%. Então, também trabalhamos nessa frente de fazer a capacitação dessa mulher para ela se libertar economicamente e poder se libertar desses relacionamentos abusivos. Então, atuamos em 4 frentes: prevenção, combate, empoderamento feminino e acolhimento dessas vítimas. Perfeito. Doutora Luciene Campos, o PIMEP tem registrado progresso nesse esforço aí coletivo das mulheres e também de muitos homens, digamos assim, de bem, que lutam, né, pela emancipação da mulher. O PIMEP tem registrado progresso nessa luta? Professor Daniel, eu queria só explicar um pouco sobre o PIMEP, para quem está ouvindo a gente, que o PIMEP é um programa que existe dentro da PUC Goiás, né, ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Hoje é coordenado pela a coordenadora da extensão da SEDEX, é a professora Denise Daut. E o PIMEP existe, completou esse ano 28 anos. Então, é um programa antigo que existe dentro da PUC, hoje está dentro do Programa de Direitos Humanos, e nesses 28 anos, né, do programa, várias mulheres, que eu nem seria até injusto da minha parte começar a citar o nome de tantas professoras que foram importantes para esse programa, então prefiro não citar os nomes. E aí, nesses 28 anos, o que tem visto? A gente o PIMEP produziu muitas pesquisas, participou de forma, né, para as políticas públicas, para a efetivação de políticas públicas. Hoje, a gente tem um grupo de voluntários, e aí eu estendo o convite para todas as pessoas, alunos e pessoas fora da universidade que tiverem vontade de ingressar com a gente no PDH, no Programa de Direitos Humanos. Então, existe esse trabalho dos voluntários, todos os semestres, as pessoas podem se inscrever no site da universidade,
e estarem junto com a gente. E aí, então, pensando nisso, né, nessa questão, o que a gente percebe é que houve, sim, uma valorização das mulheres nessas últimas décadas, que buscando esse protagonismo, mas a gente ainda tem muito que caminhar. E aí o PIMEP vem com esse objetivo, né, ligado à extensão, para a gente fazer pesquisa, para a gente fazer estudos. Hoje a gente está no sistema remoto, estamos fazendo lives, webinários, na tentativa de conscientizar e também a gente poder lutar tanto para a prevenção quanto no combate da violência contra as mulheres e a busca pela igualdade, né, igualdade de direitos. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos, todas vocês vão também responder no próximo bloco, nós vamos falar justamente sobre isso, qual a importância, né, dessa igualdade, da liberdade, da sororidade, né, entre as mulheres ou referente às mulheres. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E siga-nos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Manda sua mensagem, curte lá o nosso programa, sugira tema para a gente debater aqui. Hoje estamos falando da valorização da mulher com a doutora Paula Meotti, que é delegada da mulher, com a doutora Laila Gomes, que é conselheira seccional da OAB, diretora da OAB Mulher, e também com a professora Luciene Campos Falcão, coordenadora do PIMEP, Programa Interdisciplinar da Mulher da PUC Goiás. Doutora Paula, qual a importância do empoderamento feminino, da igualdade, da liberdade, da sororidade para a emancipação feminina? Olha, eu acho que é uma garantia da própria felicidade. Eu acho que quando você está empoderada, você respeita as outras mulheres, você trata as outras com dignidade, eu acho que é uma garantia de uma existência digna, sabe? De um respeito a essa dignidade da pessoa humana. E isso me parece basilar. Porque a partir do momento que eu não me sinto empoderada, é como se eu não conseguisse, de fato, alcançar uma vida plena. É como se eu não pudesse alcançar os direitos inerentes à minha condição de ser humano. Então, me parece que isso é basilar, né? A própria Maria da Penha, ela tem uma frase que é mais específica à violência doméstica, mas que a hora que você me fez essa pergunta, me recordou, que ela fala que a vida, a felicidade, ela inicia quando a violência sai. E me parece que a vida plena que um ser humano pode ter, ele só vai acontecer quando a mulher ela tiver esse senso, essa consciência, né? Esse pleno empoderamento. E claro que isso demanda também uma sociedade em que seja possível, né, o exercício desses direitos. Me parece que cada dia mais a gente pode agradecer por ter, de fato, nascido no nosso país, porque nós ainda temos muitas conquistas para serem realizadas, muitas conquistas para serem alcançadas, mas eu acredito que a gente tem evoluído muito nos últimos anos, né? Então, temos um caminho ainda muito longo a percorrer, mas me parece que nós estamos na medida certa, principalmente quando a gente vê, na verdade, a participação da própria comunidade. Aqui na ABEAN, a gente tem várias ações que tratam dessa questão do empoderamento feminino. E eu percebo que muitas vezes, muitas mulheres, elas se oferecem seu tempo, seu trabalho, essa mão de obra para ajudar outras mulheres que são vítimas de violência, para que elas possam se empoderar, possam conquistar, né, um emprego, uma vida mais digna. Então, isso, a hora que eu verifico essa situação, me deixa muitas vezes até emocionada. Eu vejo que hoje no nosso país, especialmente na cidade aqui de Goiânia, a gente tem muito forte uma corrente do bem. Claro, não que não existam obstáculos, existem sim. Esses dias uma colega delegada, trabalha inclusive aqui comigo, ela é vice-síndica do prédio em que ela atua, em que ela reside, e um morador do condomínio, esse tempo, interfonou para ela e perguntou se ela não tinha um marido com quem ele pudesse tratar. Então, você verifica que a gente ainda vive numa sociedade em que a mulher e a fala dessa mulher ainda é considerada como segundo plano, mas que a gente já avançou. E eu espero que nós consigamos avançar mais.
Doutora Laila, é um equívoco de homens que se sentem ameaçados com a promoção, com o empoderamento feminino, isso é um equívoco? E por que um equívoco? Porque, de certo modo, é a pergunta inversa, né? Por que é importante para a sociedade, não só para as mulheres, o seu empoderamento, né, o seu crescimento, a sua igualdade em relação aos homens? E, portanto, as pessoas que têm medo disso são equivocadas. Em que medida são equivocadas? É verdade, tanto que tem medo até dessa palavra, né, de empoderamento feminino, e tentam até distorcer a real significado dessa palavra, que na verdade é a mulher ter poder sobre si mesma. E os homens, na verdade, algumas vezes pensam que o empoderamento é ter poder sobre os homens, mas não é. O sonhado empoderamento e igualdade é tão somente que a mulher tenha poder sobre si mesma, para poder ter a total liberdade e autonomia para saber o que é melhor para si, sem qualquer interferência, né? Sem qualquer pessoa achando que ela é um objeto ou interferindo em suas decisões. É ter autonomia das suas decisões. Então, é extremamente importante, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um divisor de águas, né? Tenha sido uma legislação bastante bacana no enfrentamento da violência, mas mais importante é mudarmos essa cultura patriarcal, né, enraizada na nossa sociedade, que faz, inclusive, que os homens tenham medo, né, desse avanço da luta das mulheres. Que eu vejo, eu sempre menciono que a sociedade tem uma dívida histórica com as mulheres, quando eu menciono as legislações, os avanços da legislação. Quando eu menciono que o termo mulher honesta só deixou de constar no Código Penal há pouco tempo, né, que várias legislações também estão em dívida com as mulheres, mas é preciso mudar a mentalidade da sociedade para que todos entendam que todos somos humanos e que essa é uma luta não só de mulheres, mas de homens e mulheres, tanto que no projeto Colmeia, que eu mencionei no começo, nós temos em torno de 200 voluntários, e grande parte desses voluntários são homens, né, porque precisa transformar essa cultura, esse pensamento, né, patriarcal e machista, também prejudica o homem também tem que se inserir e fazer parte dessa luta para que tenhamos a tão sonhada igualdade. Doutora Luciene, geralmente o homem que resiste, né, a esta luta, e às vezes até debocha mesmo do esforço que as mulheres fazem, ou mesmo de grupos organizados que envolvem homens e mulheres, tem muita gente que resiste e às vezes debocha dessa luta, né? A gente chama esse pessoal de machista, né? O cara machista que resiste em reconhecer a importância e o direito que a mulher tem de pleitear e ter oportunidades iguais em relação ao homem. A luta que procura promover a mulher, muitas vezes dá o nome de feminismo. Então, o feminismo busca a igualdade. A igualdade num contexto em que o homem se apresenta como, digamos, dominante, né? E como é que se entende essa luta feminista de tal modo que ela seja emancipadora, mas não seja também uma revanche, no sentido de se tornar também dominante ou de querer a dominação pela mulher sobre todas as pessoas, inclusive os homens. E como é que nome se daria, né, a esse esforço, se é que existe algum grupo que queira não só a igualdade, mas também fazer o oposto, dominar os homens? Obrigada pela pergunta, professor Daniel. Então, o feminismo, ele existe desde o início do século passado, do século retrasado, né, desde o final do século XIX, e ele vem principalmente com a questão do voto, tá? O desejo era que a gente pudesse votar, as mulheres, então, não votavam. Aí, a segunda onda do feminismo, ela vem por causa de liberdade sexual. São pautas. O do voto a gente conseguiu, apesar da gente agora lutar para que a gente tenha mais espaço na questão política, tá? Que tem mais mulheres na política, porque quando a gente fala de igualdade, voltando na pergunta, a gente está pensando assim de igualdade de direitos. A maioria dos grupos feministas, eles não buscam rivalizar, não é essa busca por ser melhor do que os homens. Na verdade, é uma busca por igualdade. Quando a gente pensa de igualdade, a gente está pensando de igualdade de direitos, de ocupar espaço no parlamento, que a gente possa ter igualdade de salários, de oportunidade no mercado de trabalho,
trabalho, que a gente possa também ter a questão da igualdade até nos afazeres domésticos, porque a gente sabe que hoje a gente precisa dividir as despesas da casa, também precisa dividir os afazeres domésticos. Então, quando a gente está falando de igualdade, existem grupos feministas, provavelmente, que vão falar que a gente gostaria de superioridade, mas a maioria dos grupos feministas, eles lutam por igualdade em todas as esferas, como eu disse, política, na esfera doméstica, na possibilidade de trabalharmos e recebermos salários iguais, na liberdade sexual, né? Que a gente possa exercer os nossos desejos sem sermos chamadas de um nome que todo mundo sabe, para que a gente possa também nos respeitar. Então, quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de consciência coletiva de que nós somos um grupo muito importante, um grupo majoritário, e que a gente luta por esse desejo de sermos respeitadas enquanto mulheres, e não desprezar os homens. Tem muitos movimentos feministas que estão dizendo, se a gente não chamar os homens para o debate, a gente não vai conseguir essa tal valorização. Então, é a possibilidade da gente falar de equidade. Somos diferentes, mas merecemos respeitos e merecemos dignidade. Então, os homens também podem participar desse debate, sim. Perfeito. Perfeito. Doutora Paula, como lidar com o direito de ir e vir sem assédio nas ruas? A gente vê que as mulheres são muito vítimas no transporte coletivo, na rua, na praia, em qualquer lugar, elas são desrespeitadas muitas vezes. Como lidar com isso? Olha, me parece que quanto mais a gente evoluir enquanto sociedade, mais a gente vai conquistar esse direito de ir e vir, sem que, de fato, sofremos esse tipo de coação. Não é a realidade que nós vivenciamos, tanto é que só nesse ano nós já tivemos quase 100 casos de crimes relacionados a esse tipo de abordagem, né? Inadequadas apenas aqui na nossa capital. Então, a gente tem, de fato, muitos crimes relativos à importunação sexual. Isso eu não estou nem trazendo nessa estatística também, somando a ela, os casos em que essa importunação, ela possui um caráter violento, né, ou como uma ameaça. Isso aí nós teríamos números ainda maiores. Então, a gente percebe que ainda isso é uma questão forte quando a gente observa os papéis estereotipados do homem e da mulher, né? De fato, a gente sabe que a mulher andando 3 horas da manhã na cidade de Goiânia, por exemplo, no centro, ela tem muita chance de acabar sendo vítima de algum crime contra a dignidade sexual. Ao revés, por exemplo, de um homem que, ao mesmo tempo ou no mesmo horário, vai caminhar por essas ruas. Provavelmente ele pode ser vítima, por exemplo, de um assalto, muito raramente, mas um roubo, provavelmente não, mas tem uma certa chance, mas dificilmente algum crime contra a dignidade sexual. Então, me parece que isso tem um viés do próprio desenvolvimento da nossa sociedade. Quando a gente viaja para outros países, principalmente países do norte europeu, né, os países nórdicos, que a gente percebe que há um respeito em relação ao corpo feminino muito grande, né? Dificilmente esse tipo de abordagem mais machista e mais ofensiva, as mulheres são submetidas a isso. Então, a gente percebe que, de fato, conforme a gente for caminhando enquanto sociedade, tivermos mais consciência a respeito dessas questões dos próprios papéis, né, sociais, eu acho que esse tipo de conduta vai diminuir a cada vez mais. Porque os homens, enquanto mais instruídos, enquanto mais conscientes a respeito disso, eles tendem a ter um comportamento cada vez mais respeitoso. E isso a gente observa de forma muito, muito clara. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e nós vamos polemizar um pouquinho mais. Nós vamos perguntar para elas se mulher é uma categoria social, digamos assim, um conceito, né? Se a gente pode trabalhar a mulher como um conceito, tendo em vista que tem mulher empresária, mulher trabalhadora, tem mulher marginalizada, né, tem mulher idosa, então que são condições sociais, e como fazer com que o conceito mulher possa unificar todas essas diferentes categorias sociais. Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Hoje estamos falando da valorização da mulher com a doutora Laila Gomes, conselheira seccional da OAB, e também com a doutora Paula Meiotti, delegada da mulher, e com a professora Luciane Campos, coordenadora do programa PIMEP, Programa Interdisciplinar da Mulher da PUC Goiás. Então, a gente, doutora Laila, com a senhora agora. A gente já anunciou no bloco anterior, né? Como pode fazer? Porque a gente vê que as categorias sociais, a gente vê, tem mulher que é trabalhadora, assalariada, tem mulher que é subempregada, tem mulher que é empresária, tem mulher que é política, tem mulher que é advogada, delegada da mulher. São condições sociais bem diferenciadas. Em geral, as lutas políticas, elas são lutas políticas no sentido lato, né? Não partidária, mas lato, no sentido de lutar por algum direito, para garantir o direito, para conquistar novos direitos e tal. Então, geralmente, as lutas são baseadas em condições sociais. As trabalhadoras lutam por melhores salários, os empresários lutam para, reduzir impostos, conseguir novos mercados, essas coisas todas. Como é que pode-se entender a mulher como sendo uma categoria social no sentido de unificar uma luta em favor dela enquanto mulher? Bom, na verdade, essas divisões existem na sociedade, não na categoria mulher, né? Em categoria como ser humano. Esses critérios de empresários, né? De subempregados, na verdade, não é pelo fato de ser mulher. Né? Essa divisão social existe na sociedade como um todo. Com relação à luta das mulheres, nesses diversos aspectos e setores na sociedade, eu entendo que, mesmo que você não concorde com a ideologia, é o que eu sempre prego. Cada um tem sua frente de atuação, que é extremamente importante, que vai unificar na soma do direito das mulheres, né? Nas conquistas e ocupação de espaço de poderes das mulheres, e a gente sempre tem que incentivar e apoiar e jamais tirar o poder de fala dessa mulher, esse enfrentamento, essa luta da mulher, independente do setor que ela tiver. Então, se ela for uma categoria de empresária e está num ramo de empreendimento, inclusive fazendo capacitação de outras mulheres, ou gerando emprego para outras mulheres, é preciso incentivá-la e apoiá-la nesse sentido, para que nesse segmento as mulheres sejam cada vez mais valorizadas. Se são mulheres do lar, que optam por ficar no lar por decisão própria e não por imposição de qualquer pessoa, ela também deve ser valorizada, que é um trabalho tão valorizado, estressante, né, e sacrificante, tão quanto um emprego formal. Então, eu entendo que as mulheres estão sim se unindo e precisam se unir em que pese categoria, divisão social, porque a violência doméstica e a valorização não escolhe classe social, está em todos os âmbitos, né? Então, eu entendo que é necessário, e vejo essa união de esforços pelos trabalhos que a gente já vem desenvolvendo em 2017, tanto é que nesse projeto Comé e outros projetos são rede de proteção e fortalecimento dessas mulheres, que possuem mais de 26 parceiros, né? Com instituição de ensino, administração pública, empresários. Então, são diversos segmentos que permitem que a mulher se sinta valorizada de fato, traga mecanismo para que a mulher se sinta valorizada e traga instrumentos eficazes para que a mulher se liberte de relacionamentos abusivos. Ok. Professora Luciane, nós tivemos agora, recentemente, eleições, ainda estão em discussão nessa eleição lá nos Estados Unidos, uma eleição interminável, dura o ano todo, depois que termina a votação, eles continuam discutindo a eleição, mas, enfim, nós estamos lá com uma vice-presidente, tudo indica que ela será confirmada, né, eleita, Kamala Harris, que ela tem vários aspectos assim de luta, né, negra, e nesse sentido se alinha todo esse movimento que teve lá nos Estados Unidos de luta pelos direitos dos negros, e é mulher, né, também, mas, enfim, ela é vice-presidente dos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo. Certamente ela vai se alinhar a qualquer programa de governo que visa promover a livre iniciativa e o capitalismo no mundo. Nesse sentido, ela pode ser um agente, apesar de ser mulher, um agente de defesa do capital e não do salário, e não das categorias, digamos, trabalhadoras pelo mundo.
possível. Estou fazendo um ensaio aqui, né? Uma especulação que eu estou fazendo. Como é que o PNEP trabalha com essas situações assim? Porque é possível, então, o PNEP trabalhando a emancipação da mulher, os direitos da mulher enquanto mulher trabalhadora, e de repente se deparar com um perfil de mulher que não é um tipo de mulher que promove o trabalhador, que, de certo modo, promove o capital em detrimento do trabalhador. Não estou dizendo que é o caso da Câmara, acho até que é o contrário. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que comemoraram pelo mundo a vitória dela, né? Não tenho nada contra, mas eu só estou citando esse exemplo, primeiro para fazer o registro, que é um orgulho, né, para todos nós ter uma pessoa desse perfil chegar à vice-presidência do maior país do mundo, mas aproveitando o fato dela ter sido senadora e de estar num país que é capitalista e que certamente vai trabalhar nessa linha do capitalismo. Como é que o PNEP vê isso? Então, primeiro eu também quero dizer que eu comemoro, tá? Eu estou feliz com a eleição dela, acho que é uma mulher aguerrida, tomara que essas hipóteses, né, que ela trabalhe em prol do capital e não mas é uma lógica do próprio sistema, né, do país que ela foi eleita, mas eu vejo com muito bom grado uma possibilidade de uma mulher negra assumir essa cadeira. E ela até no discurso dela, ela falou, eu sou a primeira, mas provavelmente eu não serei a última. Né? E é esse o desejo, eu acho que a gente que trabalha, né, eu e a doutora Ariana, a doutora Paula, a gente luta por essa possibilidade mesmo, de que as mulheres elas sejam protagonistas, né, que elas possam lutar. Agora, se ela vai tá de um outro lado, eu não sei, mas eu fiquei muito feliz com a eleição dela. Eu penso que o mercado de trabalho ainda é um mercado fechado em algumas profissões para as mulheres. Você vê que na política, né, agora nós vamos ter eleição no Brasil, e várias cidades não têm uma vereadora. Então, o fato dela ocupar esse espaço, eu já vejo com bons olhos. Que a gente possa realmente ocupar espaços. Okay. Ocupar espaço de voz, de fala. Porque também, só vou encerrar, mas existe essa diferença entre, quando estava falando de grupos, existe diferença entre mulheres brancas e mulheres negras, que às vezes a luta é diferente, mas a gente gostaria de que as mulheres realmente ocupassem os espaços e que os lugares fossem ocupados desde que as mulheres desejam. Essa é a nossa grande vontade. Mas, volto a dizer, fiquei feliz com a eleição, fiquei feliz com uma mulher negra ocupando esse espaço, é isso que a gente deseja. Doutora Paula, o mercado de trabalho é um desafio para as mulheres, para justamente esse empoderamento das mulheres? A gente vê muitas estatísticas aí que mostram que os salários entre homens e mulheres ainda não são iguais, que os postos de comando nas organizações, nos governos, nem sempre são atribuídos, em grande parte, ou igualmente entre homens e mulheres. São raros, né, os governos que reconhecem e distribuem de forma mais equânime, né, os postos de trabalho. Isso é ainda um desafio para as mulheres, doutora Paula? Eu acho que nós avançamos muito, principalmente se a gente considerar alguns cargos, por exemplo, concurso de magistratura. Salvo engano, o último concurso aqui mesmo de Goiás, parece que a maioria eram mulheres, ou nacionalmente, tem um dado recentemente. Então, assim, parece que a maioria dos que frequentam curso superior também já são mulheres, né? Então, a gente tem alcançado realmente uma grande melhora. Mas eu concordo com a professora Luciene, porque eu acho que é mais do que ingressar nesse mercado de trabalho. É ingressar também em pontos em que você tenha voz, em que você tenha uma posição de liderança, uma posição de chefia, a ponto de você poder mudar algumas situações que às vezes não nos agradam tanto. Então, eu acho que a mais do que nós alcançarmos o mercado de trabalho, porque isso a mulher já tem alcançado, a gente sabe que muitas mulheres são chefes de família no nosso país, sustentam a casa sozinhas, sustentam os filhos sozinhas, isso é uma realidade bastante perversa com as mulheres. Infelizmente, nós temos no país, principalmente a gente que trabalha, às vezes, com pessoas
que tem um poder aquisitivo menor, a gente verifica uma realidade no nosso país ainda de homens em que eles se sentem encorajados, muitas vezes até pelos próprios familiares, a abandonar os filhos à própria sorte aos cuidados apenas da mulher, né, da ex-parceira. Então, infelizmente, essa é uma realidade bastante presente e essas mulheres acabam assumindo a chefia da família. Mas, além desse ingresso no mercado de trabalho, me parece que o mais importante é nós alcançarmos cargos de chefia realmente, né, tanto na administração pública, altos cargos do nosso governo, pontos tanto no parlamento quanto no poder executivo também, como nas grandes empresas, né? A gente tem alcançado cada vez mais, né, tem melhorado essa questão desses postos, mas eu vejo que a gente ainda tem um caminho grande a percorrer, né? Quando a gente analisa essa questão da política também, a gente se preocupa um pouco. Ano passado eu participei de um evento em que se constatava isso, que a esmagadora maioria dos municípios do estado de Goiás, eles não possuíam, de fato, representantes no parlamento municipal, né? Então, as câmaras municipais, elas não tinham vereadoras, e isso corresponde, muitas vezes, a um olhar despercebido em relação a essa causa dessa mulher, porque faltam representantes efetivos para que possam dar voz a uma demanda que me parece que ainda está reprimida na nossa sociedade. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos falar da questão. Tradicionalmente, a figura da mulher está sempre relacionada, está muito relacionada à maternidade. Isso prejudica a emancipação da mulher? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Hoje estamos falando da emancipação da mulher, da valorização da mulher, do empoderamento feminino. Estamos falando deste assunto com a doutora Laila Gomes, com a doutora Paula Meotti e com a professora Luciene Campos. Então, vamos com a doutora Laila Gomes agora. Doutora Laila, a figura da mulher sempre, assim, está, né, culturalmente ligado à maternidade, né? A gente sempre vê a mulher como mãe, como vocacionada a ser mãe. Isso é um impedimento, é um empecilho, é um obstáculo para o seu empoderamento social? De certa forma, sim. Por quê? A maternidade não é tratada da mesma forma que a paternidade no âmbito profissional. Então, por mais avanço que nós temos, acaba que a mulher no mercado de trabalho é penalizada pelo fato de decidir ser mãe, pela maternidade. Então, por isso que é importante, né, incentivar ações no sentido que as empresas não discriminem, né, não façam tipo de qualquer discriminação das mulheres que tenham filhos ou que querem ser mãe, né? Que trata com igualdade a maternidade e a paternidade, para que oportunize igualdade de oportunidade para que homens e mulheres evoluam profissionalmente. Mas hoje vemos que é sim um obstáculo para a mulher, né? A maternidade, a culpabilidade da mulher, que eu falo que mãe e culpa está ali do lado, né? Mas por que é isso? Porque são raízes, né, da cultura patriarcado que faz nós sentirmos isso. E nós temos que quebrar esses paradigmas, esses conceitos que nós devemos mudar. Eu, por exemplo, eu sou mãe de um menino de 7 anos e voltei a trabalhar com 2 meses, né? Por questão de saúde, de família, né? Mas me sinto extremamente feliz por ter investido no meu âmbito profissional, vejo que estou sendo um bom exemplo para o meu filho e vejo que é um investimento profissional que a mulher não pode abrir mão. E temos que muito ainda o que enfrentar. E aqui, em diversas cidades, nós temos um selo que chama Selo Amigo da Mulher. Não sei se vocês já ouviram falar disso, Paulo, Daniel, mas cada ação que a empresa perpetua em virtude de valorização da mulher ou para incentivar a contratação de mulher, a empresa ganha esse selo. E é extremamente importante essas práticas incentivadoras, porque assim vai desconstruindo o conceito patriarcal e machista na sociedade e vamos aí em busca da tão sonhada igualdade para que a maternidade não seja um fator de penalidade para a mulher no mercado de trabalho. Ok. Professora Luciene, pode-se dizer que a Lei Maria da Penha é uma grande conquista das mulheres nos últimos tempos?
Então, uma conquista que foi uma conquista árdua, né? Aqui nós temos uma delegada, que eu sou psicóloga, né? E uma advogada, mas foi uma conquista que batalhada, né? Se você for ver a história da Maria da Penha, o Brasil teve que levar uma sanção internacional para se posicionar em relação à violência contra as mulheres. Então, apesar de que, eu não sei, saiu hoje no jornal, falando que no estado de Minas Gerais existe 400 mulheres violentadas por dia. Então, há um agravante, a pandemia veio e gerou a possibilidade da gente discutir sobre isso, mas a Lei Maria da Penha veio com a possibilidade da gente legitimar esse tipo de violência, dar voz para as pessoas buscarem justiça, buscarem a DEAM, né? A gente tem a DEAM aqui com a doutora Paula, funciona no centro da cidade de Goiânia, faz um ótimo serviço, com atendimento psicológico, com serviço social, já tive a oportunidade, tive até alunas egressas da PUC que estão lá também, na DEAM, então, é a possibilidade, e a questão da Lei Maria da Penha, depois tem pessoas mais gabaritadas aqui do que eu, mas ela amplia, né? Ela não fala só da violência física, fala da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência sexual. Então, veio como um avanço, além de ampliar o tipo de violência, né? Principalmente a violência psicológica, que é a mais comum, que é até naturalizada, as pessoas nem percebem que estão sendo vítimas de violência, porque de uma naturalização, um modo operante da sociedade se comportar. Perfeito. Doutora Paula, o Poder Judiciário tem sido receptivo nas apresentações, lá nas representações que a polícia faz, que o setor de investigação faz e apresenta, o Ministério Público, como é que anda, digamos assim, os processos, a recepção desses processos de violência contra a mulher no Poder Judiciário? Recentemente nós tivemos o caso lá em Mariana, né, da Mariana Ferri, a blogueira, né, que foi estuprada, e o autor, sei lá, o algoz, foi inocentado, né, com a alegação de que não houve prova de que ela não deu consentimento para aquele ato, né, e virou piada de que seria um estupro culposo, né, uma figura que não existe, mas virou até piada, que o juiz teria teria absolvido o réu, né, por alegar que houve um estupro culposo. Então, aproveitando esse caso aí, que aparentemente aí houve um esforço do Poder Judiciário para inocentar o réu, pode-se dizer assim, como é que está o Poder Judiciário hoje, né, a tramitação de processos de violência na justiça, violência contra a mulher na justiça? Olha, aqui em Goiânia a gente tem um privilégio de termos juizados, né, de violência doméstica e familiar. Isso é muito salutar, porque a gente consegue ter essa interação muito mais próxima, né, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Eu percebo realmente uma atuação muito preocupada dos promotores de justiça em relação, de fato, à aplicação da Lei Maria da Penha. E, no geral, eu acredito que funciona muito bem, de maneira bastante célere. Eu percebo o comprometimento. Mas é óbvio que nós temos algumas situações assim que nos chamam a atenção. Nós temos alguns finais de semana que tem alguns plantonistas mesmo, não vou citar, mas recentemente ele praticamente indefiniu todas as medidas protetivas de urgência, que nem analisou, porque nós encaminhamos as medidas protetivas com o relato da vítima. É impossível essa instrução processual no primeiro momento, porque isso vai finalizar o caminhar das investigações. Então, se eu quero, né, e preciso dar, de fato, uma proteção a essa mulher vítima, eu tenho que me pautar com a palavra dela, e a palavra dela tem que ter realmente um peso. Nós temos um enunciado no 45 do CONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes que trabalham, né, na violência doméstica e familiar, que fala justamente a respeito disso. Então, a gente tem, às vezes, algumas dificuldades com alguns magistrados, que eles
deferem essas medidas, muitas vezes nem analisam e devolvem todas essas medidas protetivas para que sejam ouvidas testemunhas, que seja ouvido o investigado, para depois eles analisarem se eles vão conceder ou não essas medidas protetivas de urgência. Então, de vez em quando, a gente tem alguns dissabores. Recentemente, nós tivemos uma situação em que, após uma investigação, nós concluímos de um estuprador em série aqui na nossa capital, pelo menos 5 vítimas aqui da primeira DEAN, e o magistrado entendeu que não era caso ser decretada a prisão preventiva, porque já tinha sido identificado o investigado. Então, né, ele entendeu que não tinha um risco à ordem pública, e a gente percebia que em cada dia que esse rapaz estava solto, uma outra vítima outra mulher ia sendo vitimada, né? Então, existe realmente, né, algumas dificuldades que eu acho que a gente tem que caminhar. Mas a hora que a gente fala isso, às vezes acaba taxando de maneira negativa. Mas o que eu vejo é realmente a preocupação da maior parte dos magistrados com o tema. Nós temos a coordenadoria da mulher no Tribunal de Justiça, a desembargadora Sandra, que é extremamente preocupada com o tema, extremamente engajada. Nós temos grandes juízes nos juizados de violência doméstica, que são exemplos, são referência realmente, tanto de tecnicidade como de conhecimento do direito, mas hoje nós vivemos também um momento muito garantista, e ele é aplicado em relação à violência doméstica familiar contra a mulher. Então, esse garantismo extremado que a gente vive, ele é alçado em todas as esferas do direito penal. Perfeito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, nós temos que encerrar. Eu vou despedir de cada uma de vocês e pedir que vocês realce, né, o que ainda precisa ser feito, mas assim, em 30 segundos, né, o realce o que ainda precisa ser feito. A gente já viu aí que muitas conquistas já foram conseguidas pela luta das mulheres, mas o que ainda precisa, em poucos segundos, junto com a despedida de vocês. Então, nosso agradecimento e nosso boa noite. Vamos começar aí. Professora Luciene, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui, pela contribuição que deu para nós. Eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui. Eu já falei que eu assisto o programa, vou continuar assistindo, vou continuar seguindo nas redes. E eu acho que é fundamental para nós esses debates. Então, agradeço de novo a possibilidade de estar aqui. É importante a gente conscientizar os jovens, conscientizar as crianças. Esse também é o papel da universidade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente possa discutir sobre gênero e que a gente possa respeitar a todos, independente de sermos homens ou mulheres. Ok, doutora Laila Gomes, obrigado pela presença, boa noite, obrigado pela contribuição que deu ao nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço, coloco a OAB inteiramente à disposição, agradeço pela honra de estar ao lado de mulheres brilhantes como a delegada Paula e a professora Luciene, uma honra estar aqui. Eu só queria complementar a fala da Paula com relação ao caso da Mariana, que certamente os atores jurídicos, né, que permitiram aquela humilhação, aquele show de horrores que eu falo que aconteceu naquele caso, serão responsabilizados tanto pela omissão, tanto pela ação, e não pode ser motivo das mulheres desencorajarem, porque, como a Paula disse, não é a realidade de todos os juízes. Né, temos juízes ótimos e promotores ótimos espalhados por toda a cidade, e a mulher que for vítima de violência tem sim que fazer essa denúncia, não pode desencorajar. E é muito importante, minha mensagem final é que a sociedade abra a mente, né, para tratar sobre igualdade de gênero, para falar sobre o feminismo, saber que isso não é ser extremista, é apenas debater sobre igualdade de oportunidades, debater sobre a importância de que todos nós somos seres humanos, dignos de autonomia e de respeito, né, e que isso independe de ser homem ou mulher, somos todos seres humanos. Um forte abraço e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutora Paula também, muito obrigado pela contribuição que deu ao nosso programa, muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço, realmente me sinto honrada, e eu vou corroborar a fala da doutora Laila, porque para mim é uma satisfação, uma grande honra estar na presença, junto com essas mulheres que são referências. A doutora Luciane eu já conheço de outros eventos, né, e a doutora Luciane a gente sempre conversou muito, e para mim é uma grande satisfação tá na sua presença, a doutora Laila também, a sua também, Daniel. Então, para mim é uma grande honra e uma grande satisfação a gente estar debatendo essas questões hoje à noite. Eu quero encerrar minha fala dizendo que eu espero que a gente possa exercer, às vezes, os mesmos direitos, praticar as mesmas condutas e não ser rechaçada pelo simples fato de ser mulher.
Então, eu espero que a nossa sociedade caminhe, que eu não seja taxada com o nome disso ou daquilo, que eu estou realizando a mesma conduta que um homem, mas eu, como mulher, eu não poderia estar realizando isso. Então, eu espero viver numa sociedade em que eu possa, de fato, exercer os mesmos direitos que um homem sem ser taxada ou ser mal vista, ou receber uma tarjeta na testa disso ou daquilo, com estereótipos ofensivos, simplesmente porque eu estou praticando condutas que muitas vezes são aceitas quando os homens fazem de forma similar. Então, eu deixo a minha fala com esse tipo de expectativa, para que a gente possa avançar e diminuir a violência, que eu chamo de violência cultural contra a mulher, que essa é muito presente nas mais diversas faixas etárias e nas mais diversas faixas, até mesmo assim, eu não diria nem, além dessa questão da faixa etária, mas nas faixas econômicas, nas faixas de diferentes, até mesmo de desenvolvimento, né, dentro da nossa sociedade. Ok, muito obrigado então a todas vocês e para você que nos acompanhou até agora, um grande abraço, boa noite, até a próxima.